doutor em agronomia na área de concentração em energia na agricultura, na linha de pesquisa planejamento de uso do solo, estudo do meio ambiente e desenvolvimento sustentável pela Unesp. Livre docente em sensoramento remoto e geoprocessamento também pela Unesp. É professor associado da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no curso de graduação em Geografia no campus de Ourinhos e no programa de pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp de Presidente Prudente. Por favor, professor. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite, por esta oportunidade, a vereadora Viviane, demais vereadores, dizer que é um prazer estar aqui também com colegas, docentes, pesquisadores, com professores, enfim, com todas as pessoas que se encontram aqui para participar dessa atividade que é muito importante em termos de Brasil, em termos de mundo, que é o Dia Mundial da Água. A minha contribuição aqui será falar sobre manejo integrado de bacias hidrográficas para a produção de água e segurança hídrica. Um tema um pouco ousado, né? Produzir água. Como se produz água? A água, ela faz parte do nosso planeta há alguns bilhões de anos e nós não produzimos e nós não destruímos água. Nós até podemos fazer ela mudar o estado, sólido, líquido, gasoso, mas o volume de água no planeta Terra continua o mesmo. Então, por que nós vamos falar de produção de água? Porque muitas vezes nós estamos gerindo nossas bacias hidrográficas de maneira equivocada e jogando a nossa água para fora do sistema da bacia muito rapidamente. Então, essa produção de água é fazer a água das chuvas infiltrar no nosso solo, para que depois ela possa voltar para a superfície pelas nascentes. Então, é produzir água dentro do ciclo da água. Tá? Muito bem. Então, vamos começar aqui com uma conceituação básica, bem rapidinha. Por que trabalhar com bacias hidrográficas? Porque a bacia hidrográfica é de acordo com a Lei 9433, o doutor Luiz Fernando falou agora há pouco, nessa lei, que é o nosso Código de Águas. Essa lei diz que a unidade básica para a gestão dos recursos hídricos no Brasil é a bacia hidrográfica. E o que são essas bacias hidrográficas? Eu vou mostrar uma figura na sequência, mas a conceituação muito simplificada é áreas do território onde as águas da chuva escoam para um mesmo rio, delimitadas pelos divisores de água. Tá? Então, todos nós, aqui na nossa região, na imensa maioria do território brasileiro, estamos em uma bacia hidrográfica. Ok? Neste contexto, então, as bacias hidrográficas são a unidade ideal para o manejo dos recursos naturais. Por quê? Porque elas foram moldadas pela natureza ao longo do processo evolutivo de formação do planeta. Então, a bacia hidrográfica do rio Paranapanema, e aqui onde estamos, a bacia hidrográfica do Ribeirão do Cervo, eles foram sendo moldados ao longo de milhões de anos, pelos processos naturais, e nós chegamos a essa característica que temos hoje. Muito bem. E, neste contexto, quando planejamos e manejamos o ambiente por microbacia, subbacia e bacia hidrográfica, respeitando os limites naturais de cada uma delas, nós podemos alcançar condições adequadas em todas as áreas da superfície terrestre. Eu falei do nosso país, mas também em outras regiões do mundo. Certo? Muito bem. O doutor Luiz Fernando também falou nas microbacias, subbacias e bacias. Então, vamos aqui olhar brevemente o que significa isso. Aqui nós temos a bacia hidrográfica do Rio Pardo. O Rio Pardo é um afluente da margem direita do rio Paranapanema, cujas nascentes estão lá nos municípios de Botucatu, Pardinho, Itatinga, Avaré, e essa bacia hidrográfica
abrange áreas de 20 municípios. Então, desde Botucatu, Pardinho, Avaré, até Ourinhos e Salto Grande, onde ele vai desaguar no Rio Paranapanema. Então, essa é a bacia do Rio Pardo. As subbacias são aquelas bacias menores que nós temos, que vão formar a bacia principal. E as microbacias são as bacias ainda menores, são as bacias dos córregos, que vão formar, então, as pequenas áreas do território. No caso da bacia do Rio Pardo, nós temos aqui quase 5 mil quilômetros quadrados de área, né? Nós, para estudos na Unesp, normalmente temos dividido em subbacia do Rio Novo. Prestem atenção que daqui a pouco eu vou usar uns exemplos do Rio Novo, que é aquela subbacia que está na margem esquerda, mais ou menos nesta porção, ou aqui nesta porção. Depois nós temos a subbacia do Rio Claro, que está na margem direita. Nós temos o Alto Pardo e o Baixo Pardo. Certo? Muito bem. Aí nós vamos aproximar aqui onde estamos, né? Nas nossas bacias aqui do município de Assis. Isso daqui é um material que foi feito aqui, né, pela prefeitura. Um orientando meu de mestrado, o Cledir Mendes Soares, ele fez alguns ajustes, colocou os nomes aqui dos principais córregos e tal. Então, Assis é formado por este conjunto de bacias, certo? Aqui onde nós estamos, e também a cidade de Assis, bebe água do Ribeirão do Cervo, né? Então, vocês têm aqui uma bacia que tem nascentes aqui na área urbana e que, portanto, esta bacia precisa ser manejada de maneira integrada para garantir o abastecimento de água de vocês aqui em Assis. E o que eu faço dentro de uma bacia? Aqui onde nós estamos é uma área que faz parte de uma bacia. Se nós jogarmos água ali contaminada do lado de fora, essa água tende a ir para um córrego e vai contaminar todo o córrego, o riacho, o ribeirão, até o Rio Paranapanema. Então, pensar em gestão territorial, considerando o limite das bacias hidrográficas, é muito importante e é a base da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. Por isso que a gente tem trabalhado com manejo integrado de bacias hidrográficas. Muito bem. E a segurança hídrica? Bom, o doutor Luiz Fernando já adiantou, né, ele já fez uma definição. Eu coloquei aqui, é mais ou menos a mesma que ele colocou, né, fiz alguns pequenos ajustes. E destaco aqui que a segurança hídrica, ela precisa garantir o suprimento de água para atividades produtivas e usos múltiplos. O que seriam esses usos múltiplos? Para a gente aqui tentar se localizar rapidinho. A água, numa bacia hidrográfica, ela não é usada só para atender às demandas das pessoas por água para se hidratar, para beber ou para tomar banho. A água numa bacia hidrográfica, ela vai ser usada para a produção de alimentos, vai ser usada para irrigação, ela vai ser usada para geração de energia elétrica, no nosso caso aqui temos bastante, ela vai ser usada para atividades turísticas. Na bacia do Rio Pardo, que nós mostramos aqui, tem muitos pontos, muitos atrativos turísticos que desenvolvem a economia local. Ela é usada em indústrias. Então, ela também é usada para diluição de efluentes. A cidade de Ourinhos, que eu moro, ela não tem estações de tratamento de esgoto, tem lagoas de estabilização. E depois aquele material é jogado no Rio Pardo e no Rio Paranapanema, que vai diluir os materiais que estão lá dentro, né? Então, a água também tem esse papel de diluição. Tudo isso entra aqui nos usos múltiplos. Tá? Aqui a garantia do acesso à água adequada, segundo a ONU, preservação de ecossistemas. Isso é outra questão muito importante. Muitas vezes, ao se pensar em manejo de bacias hidrográficas, nós esquecemos que existem outras espécies que precisam de água. Nós esquecemos
que existem plantas, animais, nós esquecemos que nós também dependemos daquelas plantas e animais nesse contexto de ciclo da água. A água que faz parte do nosso corpo hoje, amanhã ela volta para o rio. E depois de amanhã ela volta para o nosso corpo, né? Parte da água que tem aqui no meu corpo agora, eu ainda não estou suando, mas daqui a pouco provavelmente começa a suar, ela também começa a ir para a atmosfera. Então, nós estamos integrados neste ciclo da água. E os outros animais e outras formas de vida também. Então, segurança hídrica é pensar no atendimento das nossas necessidades vitais, das nossas necessidades econômicas, mas também pensar nos outros componentes do ecossistema que também precisam de água. E, além disso, segurança hídrica é termos resiliência a eventos extremos, como secas e inundações. Então, inundações, nós estamos na fase agora, né? Nem vou citar exemplos aqui, porque nós podemos passar o resto da manhã falando de problemas de inundação, deslizamentos, escorregamentos e tal, no Brasil, agora neste período. O doutor Luiz Fernando já alertou que a partir de abril vem a falta d'água. Ou seja, naturalmente reduzem as chuvas aqui na nossa região, na bacia do Ribeirão do Cervo, na bacia do Rio Pardo. E isso vai reduzir o volume de água. E quando diminui a chuva, as pessoas que usam água do córrego para irrigar, elas vão usar mais. Então, aí nós temos um outro fator de preocupação, que é, quando chove menos, todo mundo precisa de mais água. Então, os nossos corpos d'água começam a ter problemas para nos atender. Muito bem. Aí eu vou pedir aqui um parêntese para trazer uma questão global para a nossa conversa sobre manejo integrado de bacias hidrográficas aqui no Brasil. Isto daqui é uma lista do livro do Richter, publicado em 2015, que mostra as fontes de água doce mais esgotadas do mundo. Eu não vou ler a lista, eu vou só... Está aqui, vocês podem olhar, e aqui eu destaquei uma informação que está no livro. Os rios Colorado e Rio Grande, nos Estados Unidos, o Rio Colorado, aqui temos bastante alunos estudando, vocês já viram, vocês sabem onde está o Rio Colorado? Já viram ele em algum lugar? Possivelmente vocês já viram algum filme onde aparece o Rio Colorado, porque é o rio que forma o Grand Canyon, que aparece em muitos filmes, né? Este rio sempre foi um rio caudaloso, que atendeu desde as nascentes até a foz, lá no Mar de Cortés, no México. Atualmente, ele seca em alguns períodos do ano, e lá no México, no Mar de Cortés, os pescadores e comunidades que dependem daquele rio passam apertos enormes, inclusive muitos se mudaram, porque não tem mais água no rio. E por que que não tem mais água no Rio Colorado? Porque não se fez, e ainda não se faz, o manejo integrado da bacia hidrográfica do Rio Colorado. Então, implantaram-se centenas de barramentos, milhares de projetos de irrigação, milhares de propriedades, dezenas de cidades, todas retirando água do Rio Pardo, do Rio Colorado, para o seu desenvolvimento. E, de repente, alguém viu que lá na foz não tinha mais água. Também nós temos aqui o exemplo de alguns rios na China, no Paquistão, na Austrália. Ah, isso é lá no outro lado do mundo, né? Essa foto é do Rio Pardo, em Ourinhos, no ano de 2021. Essa foto eu tirei no dia 6 de junho, e a foto de baixo eu tirei no dia 17 de novembro. Neste dia 17, eu fui no Rio Pardo, é um pouquinho acima do ponto em que a SAI capta água para atender mais de 100 mil pessoas em Ourinhos. Eu fui nesse ponto porque eu estava na universidade de manhã e eu recebi uma ligação da SAI dizendo: professor, as bombas não estão conseguindo captar água do Rio Pardo para atender a população.
O que nós fazemos? Aí eu falei, agora, hoje, nós não podemos fazer nada. Agora é oração. Felizmente deu certo e choveu naquela noite. Mas, eu falei para eles, faz 10 anos que eu aviso e eu coloco no Condema que Ourinhos precisa fazer o planejamento, a gestão, o manejo integrado da bacia do Rio Pardo. Por quê? Porque o uso da água em toda a bacia do Rio Pardo, que vocês viram ela ali em 3D, aumentou demais ao longo dos últimos anos. E chegou nesta situação em Ourinhos. O doutor Luiz Fernando colocou antes, né, alguns exemplos, falando do Rio Pardo. Ele falou das PCHs. Isto daqui também é reflexo do controle da água que a PCH Ponte Branca, implantada em Águas de Santa Bárbara, faz com o Rio Pardo. Ela foi implantada, apesar da nossa luta toda contrária, apontando os riscos, e ela foi implantada. Reduziu a chuva, o que a PCH faz para poder gerar energia? Fecha as comportas e segura a água para depois liberar para movimentar as turbinas. E esse processo de segurar a água, falta água lá embaixo. Alguém aqui lembra quantas PCHs o doutor Luiz Fernando falou que estavam previstas para o Rio Pardo? 9. Isso, 9. Uma causou isso. Se tivesse sido as 9. A gente conseguiu embargar 3, com o trabalho do GAEMA, com as pesquisas, tudo mais. Tem uma outra para ser construída, um pouco a montante em Iaras, perto de Água de Santa Bárbara, e tem outras que o pessoal ainda tenta implantar. E agora surgiu uma novidade no último ano, que são as CGH, Centrais Geradoras de Energia Elétrica, que também querem fazer alguns pequenos barramentos no rio. Então, quando eu falo isso aqui da PCH, eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a geração de energia elétrica, porque nós estamos aqui usando, nós precisamos. Só que tem um detalhe. A bacia do Rio Paranapanema, que o Rio Pardo faz parte, ela tem 37 geradoras de energia, com grandes e pequenos reservatórios, né? Incluindo os que tem aqui ao sul de Assis, né? Aqui Capivara, Canoas 1, Canoas 2, são 11 só no leito principal do rio. Então, o Rio Paranapanema já faz uma contribuição enorme para a geração de energia. Segundo, atualmente, existem inúmeras formas de geração de energia que não precisam destruir um rio. Por exemplo, a energia fotovoltaica, que a pessoa pode pôr os painéis em cima da casa dela. E o dinheiro que se usa para construir as PCHs, como essa daqui, normalmente é financiado pelo BNDES. 60, 70 milhões. Por que não pegar esses 70 milhões e não financiar painéis fotovoltaicos para as casas e deixar o rio em paz? Porque o rio é a veia, a artéria do planeta. É no rio que vai correr o líquido que nos permite manter vivos. Eu estou aqui, em pé, falando com vocês. Eu estou usando, neste momento, 2 elementos naturais cruciais. O primeiro é o ar, né? Se eu parar de respirar, eu desmaio aqui. O segundo, não menos importante, é a água. Todos os palestrantes estão com uma garrafinha d'água aqui. Por quê? Porque a gente ficar sem beber água por 2 horas, 3 horas, nós começamos a ter problema. Então, é crucial cuidar das águas. E as águas, normalmente, estão nos rios. Por isso, a gente fala das bacias hidrográficas. Muito bem. Aí eu trago aqui algumas figuras para a gente refletir um pouco. Isto são notícias de jornais da região de Ourinhos, do 2º semestre de 2021, um ano e pouco atrás. Vejam, decreto proíbe desperdício em Ourinhos, multas, Ourinhos enfrenta a pior crise, aqui o Rio Pardo quase sem água. Aí aquilo que o doutor Luiz Fernando falou agora há pouco, quando vem a crise, aí tenta se resolver na base da proibição.
Mas, se não tiver água, não adianta proibir. Essa água tem que estar antes no sistema. E por que isso acontece? Por que que um rio, como o Rio Pardo, passa a ter menos água? Vamos lá. Superexploração. Por quê? Porque a bacia do Rio Pardo, assim como a maior parte das bacias do centro-sul brasileiro, está tendo que atender demandas cada vez maiores, e a água continua sendo a mesma. Num contexto de mudanças climáticas, que o doutor Luiz Fernando falou, onde, às vezes, temos ainda menos água. Muito bem. Represamentos. Comentei aí o caso dos represamentos. Na bacia do Rio Pardo, temos 4. 4 grandes, né? Fora os pequenos. Aumento da irrigação. Eu vou mostrar depois um gráfico para vocês. Mas, só na bacia do Rio Pardo, há 20 anos atrás, tinha menos de 5 pivôs centrais. Hoje, tem mais de 100. Extração de água subterrânea superior à capacidade de recarga. Isso é um outro problema. Eu não vou aprofundar aqui, porque não é o nosso foco. Mas o pessoal tem tido aquela ideia de que a água superficial está contaminada, reduziu, faz o quê? Fura poço, poço profundo. O poço profundo custa caríssimo. O poço profundo, se ele for contaminado, é extremamente difícil de limpar. E uma informação lá de Ourinhos. Tem um poço profundo na região central que nos últimos 5 anos ele rebaixou o volume de água em 25 metros. Então, a água subterrânea também acaba. Porque a água subterrânea vem de onde? Ela vem da superfície. Ela precisa infiltrar para ficar armazenada lá embaixo. Para a água chegar nesses aquíferos profundos, como o Guarani, por exemplo, aqui, ela leva milhares ou milhões de anos. Tanto que é chamada de água fóssil. É água que está lá depositada. Nós estamos buscando isso desesperadamente, sem pensar que daqui a 50, 100 anos, nossos filhos, netos, precisarão também de água. E aí não vai ter nem na superfície, porque nós contaminamos, e nem lá dentro da água, porque nós não recarregamos, né, dentro do solo. Muito bem. Contaminação urbana e rural. Bom, a gente sabe das contaminações todas que temos aí. Agora eu destaco uma coisa. Para o Ministério Público, é relativamente fácil encontrar os grandes contaminadores. Mas todos nós também somos contaminadores nas nossas casas, na frente das nossas casas, nas ruas, né? Então, a gente também precisa pensar, o que eu faço? O lema do Dia Mundial da Água é, né, lembra ali do beija-flor? É o que eu posso fazer, né? Compactação e impermeabilização do solo urbano e rural. Para que uma bacia hidrográfica exista, para que um rio exista, ele precisa de nascentes. A água tem que brotar nas nascentes. E como é que a água brota nas nascentes? O pessoal que está aqui da escola. De onde que vem a água que vai brotar nas nascentes? Vem da chuva, vem do ciclo da água. A chuva cai, infiltra, vai se acumulando até chegar no nível de base, e lá ela volta para a superfície, normalmente nos pontos mais baixos do relevo, que é onde estão as nascentes. Então, quando nós pegamos uma bacia como a do Pardo, e vamos lá e passamos trator, passamos máquina e vamos socando a terra, diminui a entrada de água. Quando nós fizemos este prédio aqui, que é uma maravilha, né? Mas quando nós fizemos esse prédio, nós impedimos que a água da chuva aqui infiltre. E se a gente não pensar que ela precisa infiltrar ali do lado, se a gente achar que o correto é pôr numa canalização e levar lá no Paranapanema, nós não vamos ter recarga do lençol freático aqui. E as nascentes aqui da região vão começar a secar. Então, os rios vão ficar com menos água. Por isso, é importante manejar as bacias de maneira a aumentar a infiltração da água das chuvas. Redução da infiltração da água por conta disso aqui. Redução da recarga do lençol freático, que eu acabei de comentar. Redução de volume de água nas nascentes, córregos e rios. Então, quando impermeabilizamos e compactamos solo,
estamos reduzindo a infiltração de água no solo. E aí vem um probleminha, ou um problemão. Aqui em Assis, de vez em quando, tem uns fundos de vale que a água das chuvas leva embora, derruba a ponte, às vezes arrasta carros, pessoas, aqui, né? Por quê? Porque essa água que não infiltrou, que não foi reservada temporariamente, ela chega com muita energia nos pontos mais baixos e começa a fazer erosão, e começa a levar a terra embora. E aquela terra que saiu na erosão vai para onde? Dentro do rio, em cima da nascente, vai assorear. Então, nós vamos ter um outro problema. Esse impedimento da entrada da água da chuva, que vai causar erosão, que vai causar assoreamento, ele aumenta as enxurradas. As enxurradas também podem ser chamadas de trombas d'água, quando elas estão nos leitos dos córregos. Quanta gente tem morrido no Brasil nos últimos anos, arrastadas por enxurradas? Muitas. Eu vou mostrar uma foto depois, algumas fotos, né, alguns exemplos. Mas vocês têm exemplos aqui, né, de pessoas arrastadas pelas enxurradas. E, antes disso aqui, essa água da enxurrada que caiu aqui em Assis, aqui na microbacia do Ribeirão do Cervo, ela vai para onde? Ela não infiltrou, ela não ficou aqui. Jogamos água fora. Compramos, né? Trazemos de outro lugar. A nossa jogamos fora. Ela sai daqui e vai para onde? Vai seguir o córrego do Cervo e vai cair lá dentro do Paranapanema. E o Paranapanema vai para onde? O Paranapanema vai para o Paraná. E o rio Paraná vai para onde? Para a Bacia do Prata. Vai desaguar lá entre Buenos Aires e Montevidéu, no Mar del Plata. Ou seja, ela foi para o oceano. Existe uma linha de pesquisa atualmente que diz que nós estamos secando os continentes, porque nós estamos tirando água de dentro do solo, nós estamos impedindo que a água infiltre e estamos mandando toda essa água lá para o oceano. Então, existem alguns pesquisadores que estão colocando que o aumento do nível dos oceanos também se deve ao envio de água do continente excessivo. Todo mundo retira e joga essa água superficialmente para longe. Quando nós perdemos a água, nós empobrecemos o solo com menos umidade produz menos. Quando a água não infiltra na área de produção agrícola, a planta, depois de 5 dias sem chuva, a planta começa a murchar. E aí ela já vai produzir menos. Então, isso empobrece, produz menos alimento, empobrece solo, empobrece população. Muito bem. Ainda bem que o doutor Luiz Fernando falou das PCHs, né? Eu ia mostrar aqui o exemplo. Eu falei agora há pouco das PCHs. Essa foi a PCH que foi implantada lá em Águas de Santa Bárbara. Vejam que interessante. Ela controla todo o Rio Pardo. O Rio Pardo, que o doutor Luiz Fernando mostrou as fotos, passa dentro dessas 3 tubulações. O pessoal libera se quer. O pessoal da Sabesp de Santa Cruz do Rio Pardo, às vezes, quando está faltando água, eles ligam lá para o engenheiro e falam, dá para você abrir um pouquinho mais as comportas, porque a gente está precisando de água aqui. Então, vejam a que ponto chega. E olhem aqui, quando nós estávamos discutindo as PCHs, o pessoal falava, tinha um pessoal que dizia, não, elas vão ter uso múltiplo, as pessoas vão poder andar de barco, vão poder andar de lancha no reservatório. Aí a gente vai lá agora, está todo o reservatório cercado, com uma plaquinha dessas aqui a cada 10 metros. Você olha, aquele negócio chega a ficar branco. E qual foi a outra consequência lá da PCH? Vejam, o doutor Luiz Fernando também falou, vejam a mata ciliar. Eu acho que aquela foto que ele mostrou era, inclusive, deste local. Isso aqui era a mata ciliar do Rio Pardo antes dele ser represado. Era uma mata ciliar, em muitos pontos, primária. Primária significa nunca havia sido mexida. O pessoal foi lá, passou motosserra, passou máquinas e encheu de água. E agora eles diziam
que eles iam recuperar isso daqui, né? Com 80 novas espécies de árvores nativas. Não, nem a lei diz que nas espécies nativas tem que ter bromélia, orquídea, cipó, espécies que também fazem parte do ecossistema. Imaginem vocês chegando para aquele enxame de abelhinhas que vivia aqui e dizendo, ó, vocês vão ter que se mudar porque a gente vai tirar as árvores que vocês vivem no tronco. Mas espera aí que daqui a uns 50 anos talvez tenha uma outra árvore aqui. Né? E aqui outra represa. Eu estou aqui mostrando fotos daquela lista que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Aqui outra represa no Rio Pardo, lá em Botucatu. Essa represa é para reservar água para usar na cidade de Botucatu. Vejam o tamanho do Rio Pardo lá em Botucatu. É fabuloso, né? Olhem quanta água. E vejam o tamanho da barragem. Parece até um negócio, né? Já que esse coitado está pequeno, vamos espremer ele bem. Então, isso é o uso da terra na Bacia do Pardo. Vejam aqui os pivôs centrais que eu comentei agora há pouco com vocês, a questão da irrigação, aumento do uso da água. Isso aqui é lá em Avaré, este daqui é o número de pivôs que tinha na subbacia do Rio Novo. Lembram que eu falei para vocês, aquela que está ao sul da Bacia do Pardo? Isso aqui foi o trabalho de uma orientanda de doutorado, que defendeu em 2021. Ela detectou um pivô em 2000, irrigando uma área de 26 hectares. Em 2021, 60 pivôs, irrigando mais de 2.700 hectares. Então, nós tivemos um aumento de mais de 100 vezes no uso de água com irrigação, só na bacia do Rio Novo. Muito bem. Outro uso que nós temos também, aliás, outro problema que temos na bacia do Rio Pardo e na maior parte das bacias hidrográficas brasileiras, a falta de matas ciliares. Deveria ser assim, para proteger o rio da entrada de sedimentos, contaminantes e tal. Falei de erosão, né? Eu trouxe aqui um exemplo de Avaré, mas tem de Ourinhos, tem de Assis, tem de tudo quanto é lugar. Se tem uma coisa que as cidades brasileiras, e principalmente paulistas, têm, professor, é uma erosão grande, uma vossoroca, né? Ou uma ravina, mas sempre tem aqueles processos erosivos enormes. Essa daqui é uma vossoroca, lá em Avaré. Aqui são 2 alunos da Unesp que estavam comigo. Vejam quanta terra saiu daqui. Essa vossoroca andou, em 1 ano ela andou 50 metros, em 2 anos ela derrubou parte de uma avenida que eles tinham lá. E ela não existia há 15 anos atrás. E onde foi parar a terra que saiu daí? No rio. Foi parar aqui. Vocês sabem o que era isso daqui? Vocês estão vendo terra, né? Sedimento. Vocês estão vendo as árvores mortas? Porque eram árvores de ambiente aquático, né? De um ecossistema úmido. De repente encheu de terra e elas morreram. Mas o mais interessante, isso daqui era a represa de captação de água de Avaré. A Sabesp pegava água aqui. Agora eles aproveitaram a estrutura de captação e perfuraram um poço. Agora estão pegando água subterrânea lá. Porque eles captavam, tinha todo o sistema de encanamentos, tubulações para levar água para a cidade. Então, vejam, toda aquela erosão veio parar dentro da represa. Comprometeu o atendimento da cidade. Muito bem. E aí a gente falou daquela questão das enxurradas. Bacia hidrográfica mal planejada, principalmente bacia hidrográfica urbana. O que acontece? 25 de dezembro de 2022, agora, Botucatu. Uma inundação. Outra inundação em Bauru. Inundação em Avaré, lá tem muita inundação. Inundação no Parque do Povo, em Presidente Prudente. Inundação em Assis. Quando? Há 1 mês atrás, dia 23 de
fevereiro. Inundação em Pratânia. Alguém conhece Pratânia? É uma cidade pequena, lá próxima a Botucatu, que já tem as suas inundações. São Carlos, agora em São Carlos e em Araraquara, morreram várias pessoas arrastadas por água no final de dezembro. Ourinhos, em 2014 e 2015, em 6 meses, morreram 2 senhoras, uma de cada lado da cidade, arrastada por tromba d'água. E vejam essa aqui, ó. Isso aqui não é aquela senhora, isso pode acontecer com os vereadores, pode acontecer comigo, com vocês, com qualquer um. Ontem à noite, dando aula sobre esse assunto, eu falando sobre isso com os alunos lá na Unesp, e falei, pessoal, vocês já pensaram, você está no meio da rua e, de repente, você está sendo arrastado pela água? Além de todos os riscos que muitas pessoas morrem, ainda tem a questão da humilhação. Você está lá de perna para cima, sendo levado de qualquer jeito. E aí um aluno falou, professor, isso aconteceu comigo lá em São Paulo. Quase morri, eu achei que ia morrer, porque a água foi me levando, me levando. A sorte que eu estava com vários colegas, né, aluno normalmente anda com vários, e é bom andar. Em bando. Aí os colegas correram atrás e conseguiram segurar ele num ponto mais baixo. Então, vejam o risco que a gente corre. Por quê? Porque nós temos feito o manejo das nossas bacias hidrográficas urbanas, neste caso, com muito pouco cuidado, muitas vezes com muito pouco conhecimento, né? Então, a gente chega nessas situações. Por que isso acontece? Muito bem. Por que isso acontece? Porque, naturalmente, os processos da água, né, os processos hidrológicos, eles ocorriam desta forma. Uma parte da água da chuva caía sobre as plantas, demorava para escorrer. Uma parte já transpirava, evaporava das folhas das árvores. Uma parte infiltrava, uma parte ia se deslocar por dentro da terra, outra parte ia mais para o fundo. E uma pequena parte escoava superficialmente. Se vocês forem numa floresta e despejarem um balde d'água, vocês vão ver que ela quase não se desloca. Ou ela infiltra, ou ela anda um pouquinho, já pega nas folhas e continua infiltrando. Despejem um balde d'água no asfalto, principalmente se tiver uma declividade maior. Aí nós mudamos para isso aqui. O que aconteceu? Praticamente sumiu a interceptação vegetal, reduziu a evapotranspiração. Aqui nós tivemos o escoamento superficial, que era pequeno, muito aumentado, e aqui aquela água que vai para as nascentes, muito menos água indo para as nascentes. Então, isso explica porque, quanto mais nós intensificamos o uso da terra nas nossas bacias, menos água nas nascentes e mais enxurradas e inundações nós temos. Aqui nós temos um exemplo de Ourinhos, né? A água, neste local, naturalmente ela infiltrava. Agora ela escoa por cima da rua e vai embora rapidamente. Aqui nós temos um exemplo, um corte, como é em casos naturais. A água da chuva infiltra, vai elevar o lençol freático, que vai formar as nascentes nos pontos mais baixos. Quando nós trocamos por área urbana, quanto mais intensa a área urbana, mais nós rebaixamos o lençol freático. Vejam aqui, ele não chega mais na superfície. Cadê essa nascente que estava aqui? Ela secou. Não é que a água não existe mais, a água está mais funda, já não chega na superfície do solo. E funciona assim, a água da chuva infiltra, vai até o lençol freático e volta para a nascente. Se isso aqui rebaixar, a água vai ficar aqui embaixo e essa nascente secou. Isso não é um processo que ocorre de hoje para amanhã. Isso é um processo que leva anos, décadas. E não é por acaso que agora nós estamos vivenciando isso. Porque a gente está ocupando as nossas bacias com maior intensidade já há 40, 50, 70 anos. Então, agora começamos a ver os reflexos. Para resolver isso, vamos demorar bastante se não usarmos técnicas adequadas. Quando reduz a água nas nascentes, o que acontece com a água no rio? Isso aqui é o Rio Pardo, pessoal. Lá em Santa Cruz do Rio Pardo, nós tentamos subir ele de caiaque e, de repente, o remo só batia em pedra.
Aí descemos e fomos arrastando o caiaque, porque a água, vejam, vocês podem medir, ó, está no meu tornozelo. Olhem aqui onde está o meu tornozelo, está a 10 centímetros. Um rio com aquela importância, com 10 centímetros de água. Muito bem. E aí o que fazer? Bom, o professor trouxe aí um monte de questões, né? Então agora, o que fazer? Vamos lá. Exemplos de ações, não são todas, eu vou falar rapidamente, até porque o tempo já está se esgotando, mas vou passar por elas. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem este livro aqui, Água e Bacias Hidrográficas, Planejamento, Gestão e Manejo para Enfrentamento das Crises Hídricas. Tá? Este livro, eu tenho alguns exemplares, aqui, se alguém quiser, depois pode conversar comigo, e ele é gratuito, vocês podem baixar ele do site da editora Unesp. Vocês podem baixar o PDF, professoras, alunos, podem ir lá e baixar ele e ficar para vocês, né? Onde eu trabalho de uma maneira simplificada esses conceitos que a gente está vendo aqui, tá bom? Muito bem. Primeiro deles, eu acho que quase todo mundo aqui conhece, vivemos numa região agropecuária, né? Ao invés de fazer o plantio nas áreas rurais de qualquer jeito, a gente precisa seguir técnicas adequadas. Aqui na região de Assis, felizmente, isso é bastante comum. O pessoal adota na área rural bastante técnicas de manejo corretas. Tanto que essa foto é aqui em Assis, aqui seguindo, próximo ao pedágio que tem aqui quem vai para Presidente Prudente. Tá? Isso daqui é um outro exemplo. Vejam, a nascente está aqui, a mata ciliar ao redor, os terraços em nível. Isso é um manejo adequado. Quase repete uma condição natural em termos de infiltração de água, porque a água da chuva não vai escoar, não vai formar erosões e vai infiltrar para abastecer aquela nascentezinha que tem ali. Certo? Aqui o plantio de matas ciliares. Isso daqui é o pessoal lá de Santa Cruz, o Luiz Carlos Cavalchu, que é presidente da ONG Rio Pardo Vivo. Este senhor aqui já plantou na bacia do Rio Pardo mais de 700 mil árvores. Certo? Então, e muitas vezes ele fala e as pessoas acham que ele não sabe muito, né? Vocês, jovens, quando encontrarem alguém que já plantou 700 mil árvores, aí vocês comecem a pensar se a gente pode fazer crítica ou se a gente também pode ajudar a construir alguma coisa, melhorar o mundo, porque o mundo é nosso, né? E é de vocês também. Aqui é essa mesma área. As fotos foram tiradas em 2010, em 2011 e 2021. Vejam, a mata ciliar protege completamente o córrego. Aqui também a ação deles, Rio Pardo, em Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam como era em abril de 2002, quase não tinha mata ciliar. Vejam como era em junho de 21. Muita mata ciliar. Então, dá para a gente fazer ações para recuperar também. Tá? Vejam a importância da mata ciliar. Isso aqui é a margem do rio Paranapanema, lá em Piraju. Alguns ingás na margem do rio seguram esse barranco há décadas. Eu acompanho isso já há bastante tempo. Está sempre do mesmo jeito. Isso daqui é lá no Rio Miranda, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Isso daqui é uma curva do rio. O rio vem daqui e faz uma volta aqui. Essa árvore segura o barranco com as raízes dela. Né? Por isso é importante o plantio também das matas ciliares. Na área agrícola é importante também que se use, por exemplo, o plantio direto. Né? Neste caso aqui, a água dificilmente vai escoar, dificilmente vai ter erosão e vai infiltrar. Nessas áreas, as plantas produzem muito mais. Por quê? Porque elas têm água disponível no subsolo. Aqui nós temos também as barragens em estradas. Vejam aqui, ó. Depois de alguns dias, tudo isso daqui infiltrou. Um pouquinho também evaporou, né? Mas a maior parte infiltrou. Ao invés de escorrer ao longo da estrada e fazer erosão, ela infiltra e recarrega o lençol freático.
Outro exemplo, uma semana depois, lá em Sabino, uma semana antes, uma semana depois, a água já infiltrou toda. Os cordões de vegetação para quebra-vento em áreas rurais. O ano passado nós tivemos a nossa novidade, né, que foram as tempestades de areia, né, que tendem a se ampliar também. Aqui é uma região de risco para a tempestade de areia. Entre as propriedades se pode plantar cordões de vegetação para reduzir a velocidade do vento. Arborização de pastagens. Aqui você produz o mesmo número de bois com madeira também e ambiente mais adequado. Aqui temos um exemplo lá em Rosana. Isso aqui nós plantamos em 2009, em 2013 estava lá na sombra das árvores. E não só nós, tinha umas vaquinhas de leite aqui que também pastavam e tinham sombra. Antes elas ficavam torrando o dia inteiro no sol. Outro exemplo lá em Rosana, mesmo lugar, em 2009 e 2013. E ainda na área rural é importante você afastar os dejetos, né, os contaminantes, para longe dos corpos d'água e fazer infiltrar onde eles não contaminem o lençol freático. Aqui alguns exemplos de manejo de bacias em áreas rurais, né? Tem aqui os links. Isso eu vou deixar aqui, depois vocês podem pegar com o pessoal da Câmara. E aqui alguns exemplos para áreas urbanas, para não termos aqueles problemas lá nos fundos de vale. Os calçamentos vazados, né? Por exemplo, em estacionamentos, nas casas. Aqui é a praça de uma igreja, lá em Salto Grande. As calçadas ecológicas, as coletas de água da chuva, porque isso você reduz a água que vai para o sistema e você tem água ali para regar uma planta, para até limpar um quintal, tomando cuidado para não ficar aberto, para não ter dengue. Tá? Aqui uma bacia de captação da água das chuvas em praças, porque aí a água, ao invés de ir para a rua, ela vai para a praça, e na praça ela vai infiltrar, ao invés de ficar escoando. Isso precisa de um pouco de planejamento, não dá para fazer um buraco em qualquer lugar, mas é perfeitamente viável e tem muitos exemplos pelo mundo. Este daqui é o exemplo em Guimarães, Portugal. Valo de infiltração, um estacionamento enorme, a água da chuva cai sobre ela, sobre aquele estacionamento e vai embora. Se você põe um valo de infiltração profundo, a água infiltra profundamente. Valo de aqui também são outros exemplos de valos de infiltração, trincheiras drenantes, para a gente pôr em áreas, por exemplo, de jardins, poços de infiltração, aqui também poços de infiltração, jardins filtrantes, são importantíssimos em áreas urbanas. Aqui outros exemplos de reservatórios de detenção ou piscinões, aqui em Porto Alegre, aqui no México. Aqui se direciona a água e se controla, e aí ela não vai causar as inundações. Aqui proteção de barrancos, para a gente não ter desmoronamentos. Aqui uma legislação que foi criada na Câmara de Ourinhos, para o IPTU verde. IPTU verde. Só que um destaque aqui para vocês, não peçam para o contribuinte pegar a declaração no cartório, porque lá eles colocaram isso e agora a pessoa tem que ir no cartório, pagar R$70, no final das contas fica mais caro do que o desconto. Tem. Que o ideal é você, como é que comprova? Com a conta do próprio IPTU, né? Está no meu nome, aí se eu atendo os requisitos, né? Muito bem, então este conjunto aqui de técnicas, ele reduz risco de erosão, inundação, perda de vida, patrimônio, assoreamento, melhora microclima urbano e aumenta a segurança hídrica. O que eu posso fazer na minha casa? Literalmente, essa é a minha casa. Quando eu comprei ela era totalmente concretada, linda, né? Fácil de limpar, Aí o que eu fiz? Eu resolvi arrumar encrenca, né? Paguei para quebrar, plantei aqui um monte de grama, plantas, tal. Mas isso, pessoal, fez com que, por ano, eu estou evitando aqui, 16 metros quadrados, eu estou evitando 27 mil litros de água que iam antes embora para o sistema, e agora esses 27 mil litros de água estão recarregando o lençol freático. Tá? Então, se cada casa de Assis tiver um espacinho desse, certamente as inundações vão ser
um pouco menores, certamente os córregos que abastecem vocês vão ter mais água. Isso aqui é a Agenda 2030, né, com a água potável e saneamento no centro. E aí, para finalizar, temos aqui algumas questões, né? Sem manejo adequado das águas, a água escasseia, o solo empobrece, as pessoas ficam mais pobres na área rural, reduz a produção de alimento, encarece o custo de vida, né? Aumenta a energia elétrica, combustível, o pessoal fica mais pobre. A atividade econômica, aqui em Assis, precisa de água. Para trazer uma indústria, eles vão perguntar se tem água. Então, para ter água, vocês têm que manejar adequadamente as bacias hidrográficas. Muito bem. Investir na sustentabilidade é investir no futuro das próximas gerações. Em áreas urbanas. Isso que eu mostrei para vocês agora aí, ó. Pessoal que é vereador aqui, pode depois dar uma olhada, ou se quiser conversar comigo por mais tempo, ó, está aqui, ó. Conhecer as condições, tomar decisões políticas adequadas, preparar as equipes, né, fazer treinamento para o pessoal saber fazer os planos de drenagem urbana, aqui deve ter, né, mas revisar, ver se está dando certo, tal. Divulgar as informações, participar, a população participar. E aí, hoje, né, o Dia Mundial da Água está falando que seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, a gente pode fazer também na nossa casa um pouquinho para que o mundo fique um pouco melhor. A gente precisa lembrar daquele beija-flor. É isso, desculpem passar um pouquinho o horário, pessoal. Muito obrigado.